Eu quero deixar um versículo que Deus falou muito no meu coração. Eu queria deixar esse versículo para vocês. Apocalipse, no capítulo de número 2 de Apocalipse, no versículo de número 8 e o princípio do versículo 9, diz assim, o título é a segunda carta à igreja de Esmirna, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. E o princípio do versículo 9: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Abre parênteses, mas tu és rico. Fecha parênteses, só essa parte aí. Palavra do Senhor Jesus Cristo para o nosso coração. A segunda carta que João recebe a revelação para ser ministrada para a igreja de Esmirna traz um conteúdo de uma maneira geral, de uma maneira linda para a nossa vida. E João, quando vai escrever essa carta aqui, revelada pelo Espírito Santo de Deus, revelada pelo anjo do Senhor, para a igreja de Esmirna, ele retrata aqui várias coisas, mas o texto que eu quero me basear aqui, este princípio da carta. Ele se direciona à igreja de Esmirna e fala uma das coisas para a igreja de Esmirna. Uma dessas coisas que Jesus manda falar, como está no versículo 8, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O Senhor Jesus Cristo mandou falar para a igreja. Eu sei, versículo 9, princípio. Eu sei as tuas obras. E tribulação. E terceiro item, pobreza. Três coisas na vida daquela igreja estavam acontecendo. E Jesus sabia que aquela igreja estava praticando a obra de Deus. Jesus sabia que eles estavam fazendo a vontade de Deus. E Jesus conhecia as obras deles. Jesus conhecia que eles tinham e estavam fazendo. Primeira coisa, a obra de Deus. A segunda coisa é que eles passavam, naquele momento, naquele período, por tribulação. Se nós colocarmos obra e tribulação, os dois primeiros itens,
nós vamos entender que há talvez aqui uma certa incoerência. O que eu quero dizer? Normalmente, fazemos a obra em boa situação. É muito fácil fazer a obra de Deus, ou fazer o bem, ou obra, de todas as maneiras, por assim dizer, estando bem. Mas o objetivo aqui é que eles passavam por tribulação. Mas a palavra de Deus diz que Deus não dá tribulação, não dá um fardo acima do que nós podemos suportar. Então essa igreja, por mais que ela passava por tribulação, por mais que ela passava por prova, por luta, ela estava fiel ao Senhor Jesus na obra de Deus. Muitas vezes nós colocamos muitos obstáculos quando falamos de obra de Deus. Nós colocamos o que está acontecendo em nossa vida e paramos na obra de Deus. Mas ao contrário, Jesus era perseguido, mas não parou sua obra. O apóstolo Paulo, perseguido, não parou a sua obra. Os apóstolos perseguidos não pararam a sua obra. Talvez você esteja enfrentando dificuldade. Talvez você tenha chorado. Ou está chorando, passando um momento difícil, cujo você nem tem lembrado das coisas de Deus. Cujo você não tem lembrado nem sequer de dobrar o seu joelho. Mas muitas vezes você está passando aquela tribulação, você não aguenta mais, e você pensa, eu vou orar, e você começa a pensar na tribulação, naquilo que você está passando, e você não ora. Você sente vontade de ler a palavra, de ler a Bíblia, mas você lembra da tribulação e não lê a Bíblia. E talvez Deus está naquele momento, querendo naquela oração que você vai fazer, te acalentar e segurar nos braços dele. Talvez naquele momento que você vai abrir a palavra, Deus tem algo para te confortar. Mas você olhou primeiro a tribulação. E outra situação, saindo um pouco desse contexto, é que Jesus fala para aquela igreja a seguinte coisa, no terceiro item. Eu sei que você é pobre. Fala com a igreja, você é pobre. Que pobreza é essa aqui? Pobreza material. Eles faziam a obra, enfrentavam tribulação e não eram bem financeiramente. Porque, infelizmente, eu quero adentrar aqui, nós vivemos uma época em que as pessoas caíram erradamente na doutrina da prosperidade. Deus é dono do ouro, da prata e do mundo. Ele dá a quem quer, ele tira de quem quiser.
mas Deus é quem faz isso. Mas o que temos que entender é que o mesmo Deus, sendo dono de todo o ouro, de tudo deste mundo, ele enriquece, como orou lá no livro do profeta Samuel. Ana, quando concebeu, era estéril e teve filho, ela orou ao Senhor agradecendo, e ela disse: Senhor, Tu és o Deus que enriquece, que empobrece, que abate, exalta, que mata e que faz também reviver. Deus levanta e ele enriquece, mas Deus também, ele tira do alto e abate. Deus tem todas as formas de agir. E então, vivemos uma época em que as pessoas se acomodam a buscar de Deus somente aquilo que lhes agrada. E querem que Deus lhe dê tudo, sucesso na vida do seu trabalho, dinheiro, melhor carro, porque somente houve a seguinte expressão: o meu Deus é dono de tudo. Abraão tinha muitas coisas. Moisés teve muitas coisas. O que eu estou querendo dizer é que Deus é poderoso para nos abençoar poderosamente a qualquer um. Deus é poderoso para te dar tudo, te fazer ter tudo, como fez com Salomão. Mas é o mesmo Deus que também autorizou a aprovação de um dos homens mais ricos da terra, chamado Jó. E essa igreja aqui, ela era pobre materialmente. Mas o apóstolo João, ao escrever essa carta, ele coloca entre parênteses uma mensagem de Deus para ela: olha, vocês são pobres materialmente. Mas ele abre um parênteses e diz assim: mas tu és rico. Confronta pobreza e riqueza. De que eram ricos os servos de Deus da igreja de Esmirna? Da graça e do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em conhecer que o Senhor é Deus. Esmirna era cheia da graça, da unção, do poder do Senhor Jesus Cristo. Eles passavam por tribulação, mas tinham a graça de Deus. Eles passavam por lutas, mas tinham a unção do céu na vida deles. Muitos, com muitas riquezas, na hora da provação se abatem. E muitos servos de Deus que não são tão altos financeiramente falando, mas são fiéis, são ricos com Deus, quando lhe vem a tribulação, Deus vem e acolhe ele nos braços. Sabe por quê? Porque quando Jesus usou a expressão: não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão e a traça consome, porque ele simplesmente quis dizer: aqui tudo fica. O ladrão rouba porque é material, não tem, a riqueza humana não tem valor espiritual. Mas ele falou: juntai no céu, aonde a traça e ladrão não consome. Ladrão não rouba, a traça não consome, a ferrugem não consome os tesouros dos céus. Porque esses tesouros são espirituais, são um galardão dado àquele que há de vencer. E essa riqueza nós só conseguimos na base da virtude com Deus.
E Esmirna tinha isso. Ao contrário da igreja, logo aqui em seguida, vem a igreja de Laodiceia. Está aqui, logo adiante no capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, versículo 17, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. Aqui era a riqueza material. Olha a diferença de Laodiceia com Esmirna. Riqueza material eles tinham. Mas quando se trata espiritual, o que Deus fala entre parênteses no versículo 17 do capítulo 3? Deus fala para eles na vida espiritual deles: olha, vocês são ricos. Vocês mesmos dizem, eu sei que são. Mas Deus fala entre parênteses aqui: e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como assim, se eles tinham tudo? Desgraçado por quê? 2 entre parênteses. Para Esmirna, Deus usou entre parênteses: tu és rico. Para Laodiceia, Deus usou entre parênteses: tu és desgraçado, miserável. Porque Deus não quer saber do que você tem no seu bolso. Não. Isso Deus supre aos fiéis. Mateus, Jesus, com seus discípulos ansioso, vendo toda aquela situação, Jesus chamou e falou: por que vocês estáis inquietos? E os discípulos estavam inquietos porque pensavam no seu mantimento, no seu corpo. E Jesus chamou e mostrou os pássaros e perguntou: os pássaros ajuntam para comer? Não, mas Deus os dá de comer. Os lírios do campo se vestem? Não, mas Deus os veste. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí Jesus completa assim: se esses, ou seja, se os lírios do campo, as flores, que você deve ter uma flor na sua casa, dá uma olhada nela. Deus está vestindo ela. Deus está colocando nela alegria, vestindo. E os passarinhos? Deus os dá de comer. Jesus falou: se esses, nem sendo filhos, são criação de Deus, mas não são filhos como nós, Deus faz, imagina com vós que sois filhos de Deus. O que eu quero dizer que nós temos que cruzar o braço e esperar que venha? Não. É que quando um servo fiel que ora, que jejua, que busca a Deus, mas não busca os bens materiais, Deus olha no coração dele e vê que aquilo que é material não está prendendo ele nessa terra, aí Deus o abençoa. Do contrário, você vai lutar, lutar, lutar e nunca vai ter nada, a não ser lá no mundo. Com Deus, você só tem se o seu coração não estiver preso com esse mundo. Quando nós passarmos a entender que o que tem no nosso bolso, que seja R$1, que seja R$1.000, que seja 1 milhão, não nos pertence, mas pertence a Deus, aí sim, Deus vai te abençoar. Quando Deus vê que você é fiel no pouco, é fiel na hora da tribulação, aqui como Esmirna, aqui ó, Esmirna na tribulação, era rico, era rica, ao contrário de Laodiceia, que era desgraçada perante Deus. O que eu quero dizer com isso? Laodiceia, fria, cheia de dinheiro, cheia de bens materiais,
mas vazia para com Deus. Esmirna, fraca na vida material, mas forte na vida espiritual. Mas o que Esmirna ia ganhar? A Bíblia fala que Deus iria enriquecê-la por isso, saltando algumas coisas a mais que Deus diz, no final para Esmirna o que Deus diz aqui. Leia aí, capítulo 2. Essa é a promessa para quem é fiel em todo sentido. Versículo 11. Versículo 10. No finalzinho, e o versículo 11. Se tu fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Coroa da vida. Quando chegarmos no céu, assim como os santos do Senhor venceram a guerra, Jesus chamando: vinde, benditos de meu Pai, e dando-lhe a coroa da vitória. Assim como o apóstolo Paulo descreveu. Hoje eu sei o que é passar fome, frio, ter tudo e não ter nada. E quando Paulo está prestes a entregar o seu ministério, porque ele está prestes a ser levado ao céu, ele diz: combati o bom combate, desde já eu vou buscar minha coroa preparada que está com Deus. E em Lucas, no Evangelho, ao contrário, Jesus disse àquele Senhor que ajuntou tanto na terra, e ele diz agora: ó alma, descansa. E ouviu-se o bradar da morte: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem é o que tens feito? Nossa vida terrena é passageira. Nossa vida espiritual eterna. Você, eu, nós carregamos dentro de nós algo que é eterno. O nosso espírito e a nossa alma. A igreja de Esmirna, pobre no sentido material, mas era cheia da unção da graça de Deus. E o que queremos ser nos dias de hoje? Ser como Laodiceia? Ter tudo e não ter nada? Ter o melhor carro, mas não ter a companhia de Deus? Termos tudo, temos a melhor cama, mas não temos um sono dado por Deus? É isso? Os que são fiéis, que buscam a Deus, Deus os abençoa no seu trabalho, Deus os abençoa no seu sono, Deus os descansa, e na hora da dificuldade Deus carrega no colo. Promessa em Mateus, capítulo 6. É isso que Deus está falando com nós. Aqui não adianta nada para nós, aqui é passageiro. Viva! Deus vai te dar tudo aquilo que Ele vê que o seu coração merece perante Ele. Apóstolo Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quando saíram do templo, aquele coxo que não andava ali naquela situação pediu: dá-me uma moeda. O que aqueles apóstolos falou? O que foi dito? Em Atos do capítulo 3. E vendo Pedro e João, o mendigo, o coxo, ele pediu.
E Pedro com João, versículo 4, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, fitando os olhos nele, olhando fixamente para ele, disse assim: Ei, olha para nós. E o coxo olhou, espantou com certeza. E Pedro falou assim: olha, não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E ele se levantou e andou. Pedro e João não tinham prata, mas eram ricos, porque tinham em si a virtude de Deus. E mesmo assim, não tendo prata nem ouro no seu bolso, estavam no templo orando. E até o fim Deus os sustentou. E João, um desses que estava aqui aprisionado quando escreve para Esmirna, por causa do testemunho da palavra de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.